Olá, meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma apresentação PowerPoint que eu montei a respeito de algumas regras básicas de sobrevivência. Por que isso agora? Porque essa apresentação de hoje é o gancho para um outro trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu já venho desenvolvendo aqui, de uma nova forma de apresentar a sobrevivência, de um novo conceito. Aí é uma coisa que eu vou citar muito lá para frente e eu queria que vocês acompanhassem aqui. Não é um conceito novo, é a junção de algumas ideias que eu vou apresentar para vocês agora. É como eu vou trabalhar daqui para frente, de uma forma mais ampla, e vocês vão dar uma olhada aqui e vão acompanhar esse gancho inicial para dar uma compreensão melhor do que está vindo. Só para reforçar, peço para vocês que acionem o sininho para acompanhar as nossas postagens, compartilhem o nosso trabalho, curtam o nosso canal, por favor, nos ajudem a progredir. Nós estamos aí com 415 membros já, isso é muito importante. A ideia do canal é sempre atingir mais pessoas para que a gente consiga melhorar o nosso trabalho. Peço que vocês nos ajudem ali participando da nossa rifa virtual, ela está aí num dos vídeos. Dei uma assistida no vídeo. Se vocês não entenderem, entre em contato com a gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente conversa, tá bom? Vamos lá agora? Continuando. Por que agora regras básicas de sobrevivência? Sobrevivência, regras básicas. Para continuar a próxima etapa do nosso trabalho, eu preciso citar essa parte, porque para frente eu vou me referir muito a elas em um trabalho que eu tenho desenvolvido e algumas pessoas talvez não conheçam, ou já quem conhece, só para dar uma revitalizada no conhecimento, e para que fique mais fácil o entendimento e que não deixe nenhuma ponta solta mais para frente. Tudo bem? Então vamos lá. Sobrevivência, regras básicas. Tudo na vida tem regras. As regras elas existem para serem seguidas, não é para serem desobedecidas, senão não seriam regras. Tá? Então vamos lá. Regras para a sobrevivência e para a vida. As informações aqui elas também servem para o nosso dia a dia, não é só em situações de sobrevivência. Quando nós falamos de sobrevivência, todo conhecimento adquirido ao longo dos tempos, das décadas, da vida inteira, da humanidade, dos milênios, eles são repassados e são aprimorados. Alguns conceitos eles são mais focados para algumas áreas do que para outras áreas. Porém, alguns conceitos eles se aplicam de modo geral a uma grande gama de situações. Então nós temos aí o estudo na psicologia das pirâmides da humanidade, pirâmide de sobrevivência, pirâmide de conceito, pirâmide disso e daquilo. Tudo bem, porque a pirâmide da sobrevivência ela se aplica também ao nosso tema. Tá? A pirâmide de Maslow e outras que têm referência, elas também podem ser adaptadas para a sobrevivência, facilitam até o nosso trabalho, nossa compreensão. Aqui no caso, essa pirâmide da sobrevivência ela foi extraída de conhecimentos adquiridos e passados pelos SIGs, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, tá? Para um conceito para aplicação em sobrevivência, não em conflito. Tá? Nós não vamos tratar aqui nesse tema de nada que se tenha a ver com esse tema de conflito. Apesar da sobrevivência também ser um conflito humano, mais emocional do que outra coisa, tá? Mas entre o emocional e o técnico, né, digamos assim, entre o bom senso e o desespero, entre o medo e a sanidade, então nós temos também que entender que esses conceitos eles são aplicados aqui e o ser humano tem que entender de modo geral que ele precisa entender. Nossa, ficou horrível, né? Vamos continuar?
Sobrevivência, regras básicas. Por que tratar desse tema agora? Para frente, eu vou começar a entrar em um outro tema mais avançado e eu não quero deixar pontas soltas, porque eu vou me referir muito a essas regras de sobrevivência lá na frente. E talvez algumas pessoas não tenham ouvido falar delas dessa forma ou nem as conheçam. Para quem já as conhece, é só uma forma de recapitular o conhecimento, tudo bem? Então vamos lá. Regras para a vida e para a sobrevivência. Para a vida, por que para a vida? Não é porque essas regras elas existem para a sobrevivência, são aplicadas essencialmente para a sobrevivência, que eu não posso aplicá-las na minha vida no dia a dia. E vocês vão entender por que pelo caminho, tudo bem? Quando nós falamos de sobrevivência, de conceitos e regras, nós temos que entender que tudo na vida é adaptável. Tá? Uma das principais regras da sobrevivência é a adaptabilidade do ser humano às situações que a vida, a natureza, as situações lhe impõem. Quando nós falamos de conceitos de sobrevivência e voltamos para a pirâmide de sobrevivência, que é esse tema inicial aqui, nós lembramos da pirâmide de Maslow e outras pirâmides de conceitos psicológicos, né, de estrutura econômico-financeira e etc. Poxa, mas até na sobrevivência vamos tratar desse tema? Sim, porque ele facilita a compreensão, facilita o entendimento, facilita o aprendizado e facilita principalmente o entendimento do que deve ser e do que não deve ser feito. Vamos lá? Especificamente aqui, esse conceito de pirâmide, ele foi extraído dos conhecimentos que são repassados pelos SIGs, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, como um conceito para que o combatente, o sobrevivente, para que a pessoa que se encontre em uma situação de necessidade, em um ambiente de emergência, consiga se sobressair com base nesses conceitos. Tá? Então, definições. O ato efetivo de sobreviver, de continuar a viver ou existir, né, é o que caracteriza a sobrevivência. O que é a sobrevivência? É um ato. O efeito, a vontade de sobreviver, de continuar a viver ou de existir. Nós sobrevivemos. Nós vivemos uma rotina constante de nossas vidas. Quando nós saímos dessa rotina das nossas vidas, nós entramos em um conceito de sobrevivência. Como eu já disse lá atrás em outros vídeos, não é só uma situação extrema, um apocalipse, que é classificado como sobrevivência. As situações que nós temos vivido, como a pandemia, as dificuldades que ela tem nos interposto, são condições de sobrevivência para muitos, se não para todos. Pessoas perderam seus empregos, perderam muito da sua estrutura de vida, perderam pessoas. Então as pessoas nessas épocas, nesses tempos difíceis, elas têm mais sobrevivido do que vivido. Elas têm se adaptado a uma nova realidade que ainda não acabou. Tá? Então são conceitos que são aplicados nesse entendimento. Característica, condição ou virtude daquele ou daquilo que subsiste a um fato atípico, extraordinário ou extra-normalidade. Ou seja, é uma característica, uma condição ou virtude do indivíduo, né, que subsiste, que persiste a continuar vivo independente do fato. Sobrevivência, gente, é a busca de recursos naturais de uma região específica, seja lá qual for, para suprir o organismo humano, para suprir o ser humano, né, de suas necessidades básicas de água e alimento. Essa seria a base, permitindo assim a manutenção da saúde corporal e da mente. Tudo que agrega além desses elementos são condições que vão dar apoio, vão favorecer o quê? A manutenção também da saúde do corpo e da mente, né? Mente sã e corpo são, né? Um ditado bem antigo. Então, o que o ser humano precisa para viver? Água, comida e saúde. Então, nós temos que entender que nesse quesito é essa a característica da sobrevivência que nós precisamos alcançar. A pirâmide de sobrevivência, propriamente dita. Esse é um esboço, tá, que foi apresentado em um material dos SIGs, que são etapas, são a pirâmide. Não é um desenho assim extremamente bem feito, né? Mas dá para entender as etapas que o sobrevivente, que o indivíduo precisa atingir, o que ele precisa fazer.
Temos aí na base da pirâmide a vontade, logo acima a prática, acima da prática o conhecimento e na ponta da pirâmide o material, nessa ordem. Tá? Então a gente consegue entender que a gente está falando sempre aqui da vontade, nós estamos falando aqui do ser humano, do seu psicológico, de tudo, e os outros acima, ou seja, tudo está baseado na vontade do ser humano. Opa, tá pulando muito aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus. A vontade de sobreviver é o fator mais importante, quer seja integrado em um grupo ou sozinho. Tá? Tudo vai depender da sua força de vontade, da sua capacidade de querer estar e continuar vivo. Experimentará problemas emocionais derivados do choque, do medo, do desespero e da solidão, e de outros fatores pessoais de cada um. Além desses perigos mentais, as lesões, a dor, a fadiga, a fome, a sede pesarão na vontade de viver, vão pesar muito na vontade do ser humano de continuar vivo, de não desistir. Se não estiver mentalmente preparado para vencer todos os obstáculos e esperar o pior, as hipóteses de sair com vida são grandemente ou enormemente reduzidas. Por quê? Se não estiver mentalmente preparado para vencer todos os obstáculos e esperar o pior. Nós esperamos o melhor de todas as situações da nossa vida, só que nós temos que estar preparados para o pior. Em algumas situações, o pior já é esperado. Se você já está numa situação difícil, você tem que esperar que aconteçam coisas piores. Se vierem coisas melhores, é lucro. Mas se você, pelo menos, não vai ser pego de surpresa. Você está esperando que aconteça algo adverso, ruim. Um conselho meu pessoal. Tenha em mente o que eu sempre prego para todas as pessoas que eu convivo ou dou instrução. Espere sempre o melhor de tudo, mas sempre esteja preparado para o pior. Coisas ficam mais fáceis de aceitar quando você tem esse conceito. Um ator que eu admirava muito, John Wayne, ele tinha uma outra frase que era bastante emblemática, que ele dizia o seguinte: confie em Deus, mas vá armado. Ou seja, confie em Deus, mas esteja preparado. Não fique esperando que as pessoas ou que as coisas se resolvam sozinhas, depende de você. A outra parte da pirâmide, logo acima da vontade, a prática. O que é isso? Refere-se ao conjunto de habilidades e técnicas adquiridas pelo indivíduo que assim o desejar. Claro, você precisa querer ter a prática. É igual falar, eu preciso praticar, eu vou para a academia, amanhã eu vou. Você sabe que precisa e não vai. Aí você vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta e quase morre do coração por não estar preparado. Ou seja, você tem que querer. Aprendizado das técnicas do SAFA mais A das Forças Armadas ou AFA mais A da ANAC, que nada mais é do que a mesma coisa, mudando apenas uma letra na sigla, que é ensinada à parte na ANAC. Segundo o SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, usamos a referência ao tema como sinalização, água, fogo, abrigo e alimento. Tá? Esse conceito do SAFA mais A, se não me falha a memória, já comentei aqui, ele foi criado pela Força Aérea, pelas forças há um tempo atrás, e foi adaptado de modo geral ou foi criado de um contexto global pelas Forças Armadas, o SAFA mais A. É um conceito que é adaptado mundo afora, cada um tem o seu nome, cada um tem a sua regra, cada um tem o seu modo de ver, e é esse o tema que nós vamos abordar mais para frente, motivo do qual a gente está apresentando esse trabalho aqui agora. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que veio substituir o antigo DAC, o Departamento de Aviação Civil, usamos a referência ao tema como abrigo, fogo, água e alimento. Logo acima dos itens anteriores, o conhecimento refere-se ao conjunto completo de habilidades que incluem as práticas adquiridas e o conhecimento sobre o meio ambiente. A PH, que é atendimento pré-hospitalar, e todos os conhecimentos adquiridos ao longo da vida pessoal e profissional do indivíduo. Aí nós vamos juntar todo o pacote, tá? A parte de abrigo, fogo, água e alimento, a PH, conhecimentos humanos,
aquilo que o indivíduo carrega consigo como seus conhecimentos, como seus conceitos. Um exemplo, pessoas que têm conhecimento sobre construções, sobre medicina natural por plantas, sobre cultivo, sobre corte e costura, sobre bordado, sobre cirurgia, sobre qualquer outra, todos os conhecimentos humanos agregados faz a parte do conhecimento. O conhecimento, como o próprio nome diz, é o conjunto de todas as habilidades, que vem amparado, tá, sobre a vontade e a prática. O conhecimento é adquirido com a prática daquilo que você busca, né? Por isso você tem que querer. E um conceito meu pessoal de vida, né, que eu acabei adotando como regra de vida, é aquilo: você ensina o que você sabe, você pratica aquilo que você ensina, o que você não souber você pergunta, corre atrás, pesquisa. O item material, que seria a ponta da pirâmide, refere-se ao kit de sobrevivência, refere-se aos demais equipamentos, aquilo que você tem consigo que vão facilitar o seu desenrolar naquela condição, né? Utilizados para facilitar ou melhorar as possibilidades de sucesso da sobrevivência. Aí o kit de sobrevivência de selva, os kits de aeronave básico, kit de sobrevivência de mar para aeronaves básico e por aí vai. Todos os kits, o EDC, o kit de sobrevivência, Bug Out Bag, Bug Out of Car, todos os equipamentos que você teria para amparar, para facilitar, dar uma condição de sobrevida melhor numa condição extrema, estão incluídos aqui, tá? Por que eu comentei do EDC, da BOB, da BOC e por aí vai? Por quê? Porque são equipamentos que nós, sobrevivencialistas, conhecemos bastante, temos comentado muito aqui e em outros canais, outras pessoas, outros apresentadores, outros formadores de opinião também comentam bastante. Vocês, inclusive, que estão vendo isso, já pesquisaram sobre o tema. Então, tudo que for equipamento que não esteja dentro da sua cabeça, que sejam objetos que facilitem o seu desenrolar nessa situação, estão inclusos aqui. Uma outra regra, essa aqui, podendo ser aplicada inclusive à vida, à nossa vida pessoal. Essa aqui facilita muito o nosso dia a dia. Ela evita que nós nos arrependamos daquilo que vamos falar ou fazer. Tá? Fazendo um parênteses antes da apresentação da regra do ESA-ON, eu tinha um chefe que ele me ensinou uma das regras mais importantes da convivência humana, saudável. Toda vez que você for falar, escrever alguma coisa para alguém, pense: se você for escrever um e-mail emotivo, explicando alguma situação ou desabafando, escreva, não encaminhe. Se levante, vá tomar um café, volte no dia seguinte, abra o e-mail, antes de enviá-lo, leia novamente. É quase certeza absoluta, quase 100% de certeza, né? Absoluta eu não digo, porque a certeza absoluta é a mãe de todas as desgraças, né? É quase certeza que você vai mudar metade ou apagar e fazer de novo aquele e-mail. E quando você tem que falar alguma coisa, você tem que usar a famosa regra do ouça mais e fale menos. Porque uma vez que você fala, não tem volta. Tá? Dificilmente a pessoa com que você vai estar conversando não vai ouvir o que você disse. Então pense antes de falar, reflita. E essa regra aqui é basicamente esse conceito, o ESA-ON. Cada letra tem um conceito. O E é o estacionar, o parar, ou pare. Antes de sair andando, gastando energia e afastando-se de qualquer ponto de referência, respire fundo, estacione. Acredite, andar desgovernado ou sem rumo não ajudará em nada, só vai prejudicar. Dentro dessa observação temos aí outras. Evite o deslocamento desnecessário. Aproveite os recursos da aeronave ou embarcação, do carro, de onde você estiver. Aguarde o resgate próximo do local do acidente, se for o caso, se for possível. Tá? Cabe ressaltar aqui no nosso dia a dia coisas que eu ensino para as crianças, para pessoas que eu tenho contato. Isso aqui cabe também para a maioria dos motoristas. Por quê? Quando nós nos perdemos, nós temos o hábito de não parar para perguntar e continuar andando. Não, tô certo, tô indo, tá indo, 3, 4, 5, 10 km depois, dá o braço torcer, estava errado, já está mais perdido do que já estava. Descobriu que está errado, não tenha vergonha, pare, não fique pior do que já está.
Eu falo para pessoas, para crianças no shopping, se perdeu da mamãe e do papai, não anda, para, encosta num pilar, encosta numa parede, fica parado. Tá? Não dê atenção para nenhum estranho, procure uma pessoa uniformizada, um guarda do shopping, um bombeiro civil que esteja andando, alguém uniformizado. Tá? Não saia dando a mão para ninguém, não entre em lojas desesperado, procure alguém da segurança, procure um bombeiro, procure, em último caso, alguém que esteja atendendo dentro de uma loja, tá? Atrás de um balcão, e fale, você está perdido, preciso falar com alguém da segurança. Quando a criança pede, tem essa desenvoltura e pedir alguém da segurança, é quase certeza que ninguém vai ser inibido. Vai inibir alguém de tentar alguma atitude. Se a pessoa, não, dá aqui a mão que eu te levo. Não, eu vou esperar aqui. Então, esses tipos de conceitos também ajudam a perder energia, a se perder mais ainda ou coisa pior. Sente-se. Quando você para, você dá uma estabilizada. Quando você senta, você se desarma. Você cuida da sua saúde, certifique-se de seu condicionamento físico está pronto para uma longa caminhada, verificando o que você possui com você ou que poderá ajudá-lo. Quando você para, você senta, você tem aquele momento de reflexão para se autoavaliar, ver o que você tem, e aqui é um complemento do anterior. Você vai se desarmar, você vai ter tempo de refletir. Dentro desse conceito, evite o cansaço, poupe energia, você não vai sair andando à revelia. Cuide de sua saúde, é aquele momento de você verificar o seu calçado, seus pés, sua roupa, o machucado, o seu equipamento. Trate dos feridos, é o momento de você se tratar e ajudar a tratar os outros. É o momento de você respirar, recuperar as energias, olhar para dentro de você, se concentrar e manter a calma. Sem calma, ninguém toma nenhuma atitude racional adequada. O alimentar-se. Não tem coisa mais gostosa do que você estar cansado, preocupado, desesperado, você para e mastiga alguma coisa. É revitalizante. Procure nutrir o organismo. Frutos consumidos por animais também são seguros. É uma dica de selva. Se eu achar um fruto comido por um macaco, bicado por um passarinho, eu posso comer sem problema. Vegetais que tenham pelos devem ser evitados. São em sua maioria tóxicos. Aqui a gente está citando uma regra CAL. Tá? A regra CAL, cabeludo, amargo e leitoso, que refere-se a alimentos de origem vegetal, que são apregoadas. São regras que você pode utilizar para evitar o consumo de frutos tóxicos. Mas fruto com cabelo. São frutos, plantas que têm pelos. São itens, são coisas na planta que remetem a cabelo. Um exemplo bem simples, o milho ele tem cabelo, que a gente chama de cabelo, né? Aquelas cerdas amareladas. O figo sedoso, tá? Aí nós temos a jaca, que também pode ser considerada. Enfim, temos uma série de outras condições que remetem a cabelos. Amargo, eu só vou saber se é amargo se eu for provar o fruto. Aí entra uma outra regra utilizada pela ANAC, que a gente vai comentar depois. Eu tenho o leitoso, que se você tira o fruto ou a fruta do pé do seu local natural, ela escorre um sumo leitoso, algum tipo de resina, a gente considera isso leitoso. Tá? O que acontece nessa condição? Se você tiver as duas primeiras regras, ele tiver alguma coisa que lembre cabelo, tiver um sumo leitoso, a possibilidade desse fruto ser amargo e tóxico é muito grande. Tá acima de 66%, digamos assim. Tá? Mas como eu vou ter certeza se ele é amargo, se ele não tiver um sumo leitoso ou se ele não tiver nada que remeta à lembrança de cabelos? Eu vou ter que provar. Existe um teste que você pega uma pequena porção do vegetal, coloca na boca, 5 minutos sem mastigar. A saliva vai interagir com esse elemento na boca, vai fazer a descamação química desse elemento, não havendo nenhuma reação adversa de náusea, vômito, mal-estar, um gosto muito ruim na boca.
em teoria esse alimento, esse fruto, ele é comestível em pequenas quantidades. Então assim mesmo demanda esse cuidado. Havendo a regra inicial, o C e o L, cabeludo e leitoso, ou Charlie ou Lima, nós não colocaremos o fruto na boca por motivo de segurança. Tudo bem? Não se aplicam nenhuma dessas regras se o sobrevivente ou indivíduo conhecer o fruto. Isso é uma parte da instrução de sobrevivência na parte de alimento vegetal. Procure nutrir o organismo. Procure por alimentos ofertados pelo local antes de consumir as suas rações. O que significa isso? Se eu tiver comida e água, alimento e água comigo, eu vou olhar ao redor primeiro. Eu tenho isso disponível na natureza ao meu redor? Se tiver, eu vou dar preferência ao que está lá disponível. Não vou consumir o que eu tenho. Ou se eu consumir o que eu tenho, eu posso repor com o que está lá? Então eu tenho que pensar nessa condição. O O, oriente-se, o Oscar, né? Determine a direção a seguir. Caso tenha uma bússola ou saiba se direcionar pelo sol, escolha um ponto fixo e o siga. Aqui é uma parte bem interessante e importante. Não adianta você ter uma bússola, ter os equipamentos e não saber usar. Se você tem equipamento, você tem por obrigação saber usá-los. Não basta tê-los, eles não são automáticos. Eles não vão, a bússola não vai pegar você pela mão e falar, vem comigo, vamos por aqui. Tá? Ela demanda o seu conhecimento. Por isso lá atrás, a parte de prática. Aprenda, use, busque o conhecimento. Determine o norte, ou o sul, ou o caminho a ser seguido. É importante que você saiba para onde você está e para onde você vai. Nunca ande à revelia. Tá? Na dúvida, não prossiga. Puxa, eu não sei para onde eu vou, não tenho certeza. Fica onde você está. A chance de você ser encontrado no local do acidente é muito maior do que você ser encontrado andando a esmo pelo meio do mato. E a última parte, né, o N, November, navegue. Você conseguiu, você estacionou, você sentou, você se orientou, você se alimentou, você está preparado, levante-se e siga, navegue. Siga a direção determinada e, se possível, não mude o curso, a menos que você descubra no meio do caminho um ponto melhor, uma condição melhor ou uma correção de rumo mais assertivo para que você consiga sair daquela condição. Um exemplo, você está seguindo um determinado rumo e você encontra um rio. E nesse você consegue visualizar ou tenha ouvido, ou tenha uma grande chance de que, seguindo esse curso do rio abaixo ou rio acima, você vai encontrar um vilarejo. Eu vou mudar os meus planos para uma coisa mais assertiva. Do contrário, eu vou continuar com o meu plano. Procure inteirar-se dos planos de voo e das rotas de navegação. No caso, o pessoal que trabalha com aviação civil ou trabalha com embarcação fluvial, naval, etc., o indivíduo tem, quase que por obrigação profissional, se não por uma obrigação profissional, conhecer as suas rotas, seus planos de voo, tá? Os seus marcos geográficos, as suas referências aí, para que você tenha balizadores, num caso de uma necessidade. Utilize-se dos meios de auxílio à navegação, bússola, GPS, cartas, mapas, pontos de referência, radiocomunicação, use tudo que tiver à sua mão. Siga na direção escolhida, tá? E equivale ao anterior, né? Só mude em caso extremo de necessidade. Esse seria o ESA-ON. O ESA-ON é usado em treinamento de sobrevivência em todo o mundo. E seguindo essa ordem, as chances de você manter a calma e de tomar decisões certas, assertivas, aumentam drasticamente. Por quê? Essa é uma regra básica em que você aplica aquilo que a gente vive brincando no nosso dia a dia. Reflete, respira, vai tomar um cafezinho, né? Antes de ter um diálogo mais acalorado com alguém, uma discussão sem sentido, aplique o ESA-ON, que nós fazemos sempre. Antes de você xingar ou brigar com alguém, respira fundo, senta, vai tomar um cafezinho, se orienta, reflete e volta. Nada mais é do que o ESA-ON adaptado para o nosso meio de vida atual.
Aqui vem a regra dos 3, aquilo que nomeia o nosso vídeo e que é o motivo principal disso aqui, que é o que remete lá para frente. Essa regra dos 3, ela é uma regra de informação básica, mediana. Por quê? Não é um conceito padrão para todos os seres humanos sobre a Terra. Existem indivíduos que podem ficar muito mais tempo ou muito menos tempo sem necessitar dos itens aqui nesses termos. Ou seja, depende muito de cada um, tá? A necessidade, o consumo ou adaptação nessa condição da regra dos 3. Isso aqui é uma média humana. Digamos assim, seria o mínimo necessário, tá, para atender a regra. Mas tem pessoas que fazem menos, tem pessoas que fazem muito mais. Fazem o quê? A regra é dividida em 4 partes. Aqui nós temos 3 delas, né, nessa foto. Regra dos 3, repito, não é aquela regra da escola lá, a regra de 3, a regra dos 3. Por quê? Porque basicamente se referimos ao número 3, a medida 3, a unidade de medida 3. 3 minutos sem ar. Tá? Um indivíduo que vai mergulhar, que vai ficar transpondo um curso d'água submerso, que vai ficar soterrado, que vai ter que fazer alguma coisa, que vai ficar sem respirar, ele tem que ter o controle total e absoluto de suas funções para ficar 3 minutos sem ar, sem prejudicar a sua saúde. 3 dias sem água. Tem pessoas que, sem perceber, talvez fiquem até muito mais tempo sem tomar água na forma líquida do que 3 dias, mas ele está comendo alimentos, está se alimentando de itens que têm água, e a água está sendo extraída desses alimentos do seu corpo, de forma não tão adequada quanto a ingestão de líquido. Mas a regra seria 3 dias sem água, para não gerar nenhum tipo de prejuízo ao corpo. 3 semanas sem comida, 21 dias sem comida nenhuma. Por quê? É o tempo que o corpo humano, na média, consegue subsistir sem comer absolutamente nada. Tá? No caso, se ele tiver água, perfeito. Se ele não tiver, não vai funcionar dessa forma, porque a regra dos 3 dias sem água e 3 semanas sem comida não combinam. Então, para que eu passe 3 semanas sem comida, eu tenho que ter água, com certeza. Então, essa regra de 3 semanas sem comida ou 21 dias era um balizador daquilo que o corpo humano suporta antes de começar a se consumir de uma forma mais pesada, tá? Que a sua reversão dessa condição tem que ser em ambiente hospitalar, não que antes não seria também, mas aqui seria uma certeza quase que a necessidade de intervenção hospitalar para recuperação total do indivíduo. Nós temos aí exemplos, né? Aqueles meninos que ficaram presos na caverna na Indonésia, ficaram lá alguns dias, depois tiveram que ficar recebendo alimentação líquida e por aí vai. Nós temos pessoas que ficaram perdidas em selva, que se alimentaram pouquíssimo, né? Nós temos aí uma referência televisiva de entretenimento, que é aquele programa Largados e Pelados, que o tempo do programa dos participantes é 21 dias, justamente por causa dessa regra. Vai que algum deles não consegue se alimentar de forma adequada e é a olhos vistos a deteriorização do corpo humano, né? Ele vai se deteriorando a olhos vistos perante as câmeras nesses 21 dias. E para que não haja prejuízo à saúde do indivíduo, esse é o período adequado. Aqui falta um item que foi agregado nessa informação que a gente vai comentar mais para frente. O ar, bastante intuitivo. Se seu cérebro não receber oxigenação adequada por mais de 3 minutos, vai haver dano ou uma sequela, após isso a morte. Se estiver preso debaixo d'água ou em um túnel desmoronado, a prioridade é sair, lógico, né? A falta de oxigenação ou pouco oxigênio que vai sendo trocado na sua respiração, na sua expiração, vai prejudicar bastante. Se estiver em alta montanha sem oxigênio, a auxiliar desça. Você também pode estar escalando uma montanha e o ar ser rarefeito, e o oxigênio incluso nele também, né? Por isso 3 minutos sem ar. A falta da oxigenação adequada faz com que o cérebro humano não funcione adequadamente. Os raciocínios lógicos, eles deixam de ser lógicos. Os seus movimentos, eles ficam lentos por falta de correspondência de informação.
as atitudes começam a ser mais lentas e começam a ser não assertivas. Então a falta de oxigenação prejudica nesse sentido também. Água. Corpo humano, composto por 70% de líquido, né? Precisa de hidratação adequada, tanto no calor quanto no frio. A desidratação leva à letargia, você começa a ficar ledo, dificuldade de raciocínio, assim como a falta de oxigênio, todas elas nas suas proporções. Falta de coordenação motora, elementos que aumentam em muitos perigos em uma situação de emergência. Você tem que estar alerta o tempo todo. Se você está letárgico, dificuldade de raciocínio, cansado, tá? Aí você vai ter uma dificuldade maior de responder a uma situação adversa. A água deve ser preocupação constante. A água, em alguns pontos, em alguns momentos, ela pode substituir até o alimento. Você tendo fome, pouca fome, uma necessidade básica nos primeiros dias de comida, você tendo água, você consegue repor até aplacar essa necessidade. Água não tratada pode causar inúmeras doenças, mas se não houver nenhuma maneira de purificá-la, é preferível o consumo à desidratação severa. A gente sempre pode reverter uma infecção bacteriana, alguma coisa desse tipo, em ambiente hospitalar, mas não dá para reverter a morte, né? A maior parte das doenças causadas por consumo de água não tratada demora alguns dias para se manifestar, o que pode ser tempo suficiente para que você saia do seu apuro, da situação de risco, e encontre uma solução. Eu costumo dar nas minhas instruções a seguinte informação: olha, não tendo condição nenhuma de purificar a água, consuma. Quando você for resgatado, sua primeira atitude é informar o médico: olha, eu consumi uma água não tratada e com certeza é prejudicial. Eu preciso de uma avaliação clínica, eu preciso saber o que eu tomei, que condição eu estou. Aí vão fazer exames de sangue, urina, fezes, etc., para saber se você adquiriu algum tipo de bactéria e você vai conseguir se tratar. Exatamente pela importância da água para o homem, aldeias e povoamentos humanos, né, agregados humanos, concentração humana estarão mais presentes ao longo de rios, lagos e costas. Se manter próximo a esses locais pode significar ser resgatado. Por isso eu comentei lá na parte do Esaú. Estou seguindo um caminho pelo meio do mato, encontrei um rio. É um motivo para que eu mude o meu caminhar, fazendo a sinalização adequada, lógico, dessa mudança de itinerário, em função de arrumar uma área, uma condição melhor, ser localizado por um povoado ou aglomeração humana. Comida, né? Último item da lista básica, antes de ser agregado o quarto item. Apesar de menos urgente, não deve ser negligenciado. Após longos períodos sem alimentação adequada, o corpo, tendo queimado suas reservas de gordura, começa a processar um processo de autodigestão. Você começa a consumir a sua massa boa, a sua massa magra, começa a se consumir musculatura, tá? Ou seja, você começa a perder as suas condições físicas de maneira muito mais acentuada do que antes, porque você não tem energia para repor e o corpo precisa se manter vivo, é uma máquina. É como uma churrasqueira sem carvão. Está acabando o carvão, o fogo vai acabando também, o calor vai diminuindo. Eu preciso de combustível para continuar trabalhando. O nosso combustível para a nossa caldeira humana é o alimento. O tônus muscular desaparece rapidamente, diminuindo as chances do sobrevivente. Estudar quais plantas são comestíveis é sempre útil, bem como montagem de armadilhas para pesca, etc. Fabricação e uso de armas rústicas para caça, desde que improvisadas, né? A humanidade faz isso por milênios e deu certo. O fator moral deve ser levado em conta. Nada mais motivador para o sobrevivente do que uma boa refeição à beira do fogo. Isso, tanto hoje é prazeroso com os amigos em volta da churrasqueira, quanto era para os nossos antepassados lá nas cavernas ou no meio do mato. Isso é fundamental. Um item que foi agregado logo na sequência, a regra dos 3 passou a ter 4 itens, 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida e 3 horas sem abrigo. Por quê? Frequentemente negligenciado, por esse motivo ele foi agregado aqui.
mas vital para a sobrevivência em climas hostis, seja de frio extremo em altas montanhas ou calor abrasador de alguns desertos. O clima pode matar em questão de horas. Você faz uma ideia, imaginem que você está num ambiente, sofreu um sinistro numa montanha ou um local que você tem uma temperatura de -30 com vento forte. Tá? Ou você se acidentou em um local que tem uma temperatura beirando os 50 graus. Ou seja, você tem condições extremas que o corpo humano normal não está acostumado a responder a essa condição. Frio extremo de -30 é quase uma sentença de morte para uma pessoa com pouca proteção corporal. Tá? Assim como um calor excessivo de mais 50 graus em alguns ambientes, ele é extremamente deteriorante. Você perde líquidos e se desgasta todo, sem contar as queimaduras que esse tipo de ambiente, esses dois ambientes podem agregar, sendo nocivos de forma extrema em todas as condições à saúde. Por isso, 3 horas sem abrigo é em média que o corpo humano suporta, tanto de um calor extremo quanto de um frio extremo. Ainda que não mate, pode causar diversos problemas de saúde sérios, como o frostbite, são feridas, né, nos membros por congelamento. Nós temos aí congelamento dos dedos dos pés dentro dos sapatos pela umidade, as extremidades dos dedos das mãos, orelhas, nariz, né, nós temos os lábios. Qualquer parte exposta, umedecida, vai congelar. Tá? Insolação e intermação, o sol exagerado, né? As pessoas que se esquecem da praia, vão para a praia, esquecem de se cuidar, voltam parecendo um pimentão, né? Além de queimaduras, essas condições também podem produzir bolhas, né? Flictemas, aquelas coisas horrorosas que as pessoas ficam passando mal. O sol pode queimar muito a pele desprotegida, tanto nos lugares quentes quanto em picos nevados. A gente não imagina que estou num lugar muito frio, muito alto, não vai queimar. Vai sim, muito. O que é agravado quando se está em meio à água salgada. Um exemplo de sobrevivência no mar. Você está desprotegido numa balsa, num bote, com água salgada, né? Fazendo o sal agindo com o calor, queimando mais ainda. Aprenda as diversas formas de se abrigar dos elementos e pense proativamente em relação ao clima, relevo das regiões. Nunca subestime o poder incapacitante dos elementos. Isso é extremamente importante. A natureza ela é impiedosa. Ela não é ruim com o ser humano. Não é ruim com nenhuma espécie sobre a Terra. A natureza simplesmente é a natureza. Calor extremo, frio extremo, chuvas extremas, tudo extremo na natureza é básico. É a natureza. Quem está ali naquela condição que aprenda a se adaptar. Aí ficou um novo banner, né, sobre a regra dos 3. 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Tá? Eu ordenei de uma forma que seriam mais necessários, de acordo com o meu ponto de vista. Tá? O oxigênio, logo, por ser menos, uma quantidade de tempo muito menor, uma unidade de medida muito menor e muito mais essencial. O abrigo, tá? Que se eu não tiver a condição de sobrevida, eu não vou precisar me preocupar com os outros. Logo na sequência a água e depois a comida. Esteja preparado, meu mantra. Se prepare, previna-se. Prevenir é muito mais barato do que remediar em todas as formas de remuneração, seja ela financeira, humana, moral, emocional, ética, etc. Esteja preparado, previna-se. Qualquer tipo de prevenção é muito mais barato do que a remediação. Tenha em mente que você está se colocando em uma situação que envolve risco. Quando? Quando eu arrumo uma profissão, um emprego, um passeio, qualquer condição humana que saia da minha rotina, que eu vá passear num parque, que eu vá fazer uma caminhada, que eu vá fazer uma trilha, que eu vá voar, que eu vá dirigir longas distâncias. Mas isso não é risco. O risco não é só seu, o risco é de terceiros que podem trazer o problema para você. Por isso você não pode simplesmente esperar que tudo dê certo. Você tem que fazer com que as coisas deem certo. Não dependa dos outros para o seu sucesso. Estude, prepare seu psicológico, leia, entenda, se conheça. Conheça aquele indivíduo que você olha para ele todo dia de manhã cedo no espelho. Descubra seus limites.
Prepare seu lado técnico. Quanto mais conhecimento, mais confiança. Aqui está um ponto importante. Excesso de confiança mata. Falta de confiança também. Tem que ser uma coisa muito pesada, muito bem definida, muito bem elaborada. Excesso de confiança geralmente leva o indivíduo a achar que ele sabe tudo e na realidade ele não sabe. Por isso ele tem aí o excesso de confiança. O excesso de confiança é evitado com conhecimento, e autoconhecimento. Autoconhecimento é aquilo que eu me conheço, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer. E o conhecimento são as técnicas, as condições, as possibilidades de consequências dos meus atos. Procure distrair-se. O moral baixo só serve para enfraquecer o lado psicológico. Um exemplo simples. Você está com moral baixa, você está chateado, você não está triste, não está motivado, aparece aquele amigo que só de chegar perto você já olha para a cara dele e você começa a rir. E ele melhora o seu dia, você tem um novo ânimo. É o reflexo de um moral elevado. Mantenha o foco. Lembre-se que a vida é seu maior presente e deve ser preservada a qualquer custo. Foco, por quê? Eu tenho que sair daquela condição de sobrevivência. Eu não posso ficar oscilando entre desespero e consciência. Desespero e consciência, isso é desgastante. Eu tenho que ter foco, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que sair daqui. Isso funciona também para o nosso dia a dia. Você tem um objetivo na vida, você quer alcançar algum ponto, tenha foco. O que é que eu preciso fazer para chegar até ali onde eu quero? Descubra e faça. Monte um pequeno kit de sobrevivência e leve-o sempre com você. Tenha sempre à mão em qualquer viagem que ofereça mesmo que remotamente a mínima possibilidade de risco, inclusive no seu dia a dia. Nós, sobrevivencialistas, eu posso falar por mim principalmente, eu carrego sempre comigo um kit de sobrevivência, um EDC, um Everyday Carry. É o básico do básico que eu carrego comigo. São itens que podem me ajudar a me sobressair em uma situação, seja dentro de um prédio, seja no meio do mato, seja numa praça pública, seja em qualquer condição. Tá? As pessoas, de modo geral, quando vêm falar com a gente, elas imaginam que a sobrevivência é no meio do mato. Que para sobreviver temos que correr para as montanhas, temos que correr para o meio do mato, né? Viver na floresta. Isso é um erro imenso. Tá? Porque 90%, 70%, digamos assim, das pessoas do planeta não sobreviveriam em ambiente selvagem. Nós somos civilizados, nós desaprendemos a viver em natureza. As facilidades humanas postas para nós hoje em dia, elas deixaram o ser humano fraco, deixaram o ser humano civilizado. Ele não é mais adaptado para a vida em natureza. Tá? Então, dependeria de uma readaptação, uma reconexão com a natureza, para que vivamos em harmonia com a natureza, não sendo o vírus que somos hoje em dia, onde chegamos em um lugar e destruímos tudo. Nós não nos moldamos ao meio para vivermos em harmonia. Nós mudamos, destruímos o meio para que ele se adapte a nós. E depois nós reclamamos da falta de condição. Então esse é um conceito muito importante. Tá? Então a sobrevivência ela é em qualquer ambiente. Então nós temos que estar preparados para todas as possibilidades. Exemplos aí da minha BOB básica, inicial de muito tempo atrás, que já não é mais a mesma, e o meu EDC, o que eu carrego todo dia. E uma mensagem para vocês aí. Para complementar aí os nossos contatos, aí, e-mails, no Instagram do grupo aqui. No Facebook nós temos um grupo de troca de informações e meu contato aí no WhatsApp, se alguém precisar conversar diretamente, tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa, estou sempre à disposição. Essa apresentação ela é para contextualizar esses conceitos, essas regras, para fixar essas regras e para dar um gancho para a informação que vai vir aí a seguir sobre a sobrevivência e os seus conceitos e algumas novas formas de visualizá-la que eu vou trazer para vocês, tá bom? E de imediato agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Peço que vocês compartilhem, curtam aí o nosso canal, dividam a informação,
compartilhem com seus contatos, acione o sino para ajudar a gente, indiquem o nosso canal, participem da nossa rifa lá para ajudar o nosso canal a se desenvolver, que ela está meio paradinha, a gente precisa melhorar os nossos equipamentos aqui para poder fazer umas coisas mais profissionais e gerar mais conteúdo. E desde já agradeço de coração a participação de vocês que nos acompanham aí, já somos 415 membros aqui do canal, uma coisa muito boa, graças a Deus estamos melhorando bastante e vamos seguindo. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando. Desde já eu agradeço, um forte abraço a todos. Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo.